Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com meus convidados especiais, Dr. Gene Carlos Alencar. Boa noite, querido. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite aos demais colegas aqui presentes. É um prazer estar com vocês aqui. Doutora Kátia Tiroli Savoldi. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Esther. Boa noite. É um prazer estar E aqui o com vocês. doutor Alan Curvelo. Boa noite, Boa doutor. noite. Boa noite, Tudo boa bem? noite. É um prazer estar aqui, viu? Gente, hoje o nosso bate-papo será sobre violência doméstica. E dentro do tema, os direitos da mulher e os direitos do homem. Todos somos iguais perante a lei, diz a nossa Constituição Federal, homens e mulheres. Tendo em vista esse estado de calamidade pública, a necessidade de isolamento social face à pandemia do coronavírus, é fatídico, comprovadamente diagnosticado pelas autoridades, que os índices de violência doméstica aumentaram grandemente, em torno de 40% só no estado de São Paulo. Isso faz-se registros, tá? Do Disque Direitos Humanos e dos órgãos de autoridade policial. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que está rolando, em fevereiro nós tivemos 177 prisões em flagrante decorrente de violência doméstica. Em março, que foi quando começou o isolamento social, efetivamente foi, acho que no dia 24 de março, 22 ou 24, se eu não me engano, as prisões em flagrante aumentaram para 268. Dados estatísticos dos meses subsequentes eu não tenho para falar para vocês, mas só aí, no finalzinho de março, onde começou o isolamento social, já aumentou grandemente as prisões em flagrantes decorrente de violência doméstica. Esse dado é alarmante. A violência doméstica sempre existiu, porém aumentou. E nós precisamos conversar sobre o assunto, informar a nossa sociedade, e por isso eu conto com esses profissionais para batermos um papo, tá bom? Eu vou abrir o espaço aqui, quem é que quiser começar a explanar sobre o tema, fique à vontade. Primeiro as mulheres, então, Kátia. Obrigada pela... Bom, a questão da violência doméstica sempre foi um grande tabu aqui e uma discussão que a gente tem diária, né? Temos diversas ONGs, diversas pessoas que protegem, que tentam minimizar esses números e, infelizmente, ele só cresce, né? Acho que o grande problema aí foi realmente esse isolamento que comprometeu, né, colocou as pessoas vulneráveis mais próximas dos seus agressores. E por outro lado, é triste o número, mas por um outro lado, talvez seja algo até positivo, porque eu sempre penso do lado positivo, porque essas mulheres que sofriam agressões, elas muitas vezes não expunham isso de uma forma tão clara, com o isolamento, tá? Que as mulheres não suportam mais essas agressões, porque elas passaram a ser muito mais constantes, tá? Antes do isolamento, elas eram mais esporádicas, algumas tinham vergonha de se expor, e sempre tem aquela coisa, né? Não vai acontecer de novo, foi porque eu bebi, desculpa. Agora, a convivência diária, percebe-se que não é só no momento em que ele bebeu, não que seja justificável, tá, gente? Mas essa é a desculpa mais corriqueira que nós ouvimos. Então, por outro lado, os números realmente aumentaram por conta dessa convivência mais próxima. Isso é muito claro, né? E é muito preocupante a questão da aproximação da vítima com o agressor, porque no isolamento a gente não tem como separá-los, né? Tá, gente? Mas essa é a desculpa mais... E, enfim, eu acho que basicamente nós temos que explorar um pouquinho sobre isso, e mais do que isso,
passar para essas mulheres que vêm sofrendo agressão como elas têm que procurar ajuda, de que forma elas devem procurar essas ajudas, tá? E quais são as medidas que protegem ela dos agressores, para elas não terem medo de denunciar, para elas não terem medo e nem nenhum tipo de receio de buscar as ajudas policiais e o apoio da família. Eu acho que isso é importante a gente falar aqui hoje. Isso, muito importante. Deixa eu só complementar. Como vocês sabem, e muita gente que me acompanha também sabe, eu sou militante em projetos sociais e voltados também à mulher. E depois que eu comecei a fazer vídeos sobre violência doméstica, logo no primeiro, eu verifiquei que as mulheres me procuraram muito, relatando acontecimentos que elas viveram ou estão vivendo, e o que me impulsionou a continuar com esse trabalho. Se eu pudesse falar todos os dias sobre violência doméstica, eu falaria na internet. Por quê? Muitas mulheres com isso tiraram forças para lutar, tá? E isso é muito importante. Por isso que eu chamei os doutores. Podem prosseguir. Muito bem, vou puxar aqui para o meu lado agora, né? Mesmo que falemos todos os dias sobre esse assunto, né? É um assunto que deve sim necessariamente ser tratado dessa forma todo santo dia, porque os casos todo santo dia eles só aumentam, infelizmente. De forma pessoal, realmente eu não entendo como é possível no mundo de hoje nós estarmos com esses índices, né, com esses graus de violência domésticas que só aumentam. E aí a gente para pensar e tentar analisar, não, isso não é agora, ou isso é em casos distantes das grandes cidades. Não, nas grandes cidades isso também acontece. Nas grandes cidades onde as pessoas têm o acesso à informação, onde nos interiores do Brasil afora, talvez a pessoa não tenha tanto acesso. E esses números realmente são alarmantes e nós precisamos necessariamente falar todo santo dia. O papo de hoje aqui será mais uma vez voltado a levar informação, né? Discutir as ideias existentes, saber onde que talvez o Estado erra ou a sociedade erra, onde acerta. Claro, não podemos aqui só ser advogado do diabo, temos que dizer o que na nossa visão está certo, o que está errado, o que pode ser melhorado ou não. Como advogado da área criminal, e já tratei de inúmeros casos neste sentido, aqui na minha subseção da advocacia, onde eu sou inscrito, eu já participei de inúmeros plantões que a gente chama, né, os plantões de atendimento à sociedade. Já peguei alguns casos assim que é bem complicado. Então, com um pouquinho de experiência que nós temos e de conhecimento legislativo, vamos trazer aqui a informação necessária para aquelas, né, que vivem essa situação, ou aqueles e aquelas que sabem onde existe um ocorrido desse, um fato lamentável desse, e o que fazer, né? Essas são as minhas considerações iniciais. Doutor Curvelo, tem a palavra. Oi, tá me ouvindo? Consegue me ouvir agora? Sim. Quando eu fui chamado para fazer parte desse bate-papo, falei, bom, eu sou um civilista, o que eu posso agregar em meios dos doutores aí, que são da área criminal, que militam, e fui pesquisar a respeito, né, encontrei diversos dados, estatísticas, que eu gostaria de, né, no prosseguimento aqui da conversa, trazer à tona. Embora o pessoal vai me criticar, vão falar, mas eu creio que sejam dados informativos, até mesmo para a gente olhar um pouco com outro viés a história. Mas eu acredito muito nisso, que com essa história do coronavírus aumentou o índice alarmante, isso não é uma coisa corriqueira, né? E olha, a solução cada vez mais, protegemos as mulheres, mas não temos essa eficácia, né? Inclusive, o doutor Gene Carlos pode até dizer mais sobre isso,
mas eu não vejo essa eficácia do Estado em proteção. Por mais que se barganha leis, medidas protetivas, já tive clientes também nesse estado, mas você vê que realmente efetividade é o grande problema que eu vejo em se tratando em direitos, em violência doméstica, é efetividade. Doutor, eu vou te dar a palavra, já que o doutor tem alguns índices aí, eu vou deixar o doutor Alan Curvelo continuar, porém, antes eu quero mandar um beijo, porque tem muita gente assistindo, muita gente. Um beijo para todos vocês, viu, meus queridos? Boa noite a todos. Obrigada por estarem nos prestigiando, viu? Eu fico muito feliz. Um beijo para todos. Não vou conseguir falar nome, sabe por quê? Porque muita gente. Mandem beijos para os seguidores de vocês, porque o pessoal está em peso aqui com a gente. Beijo, eu tô vendo. Grande beijo, não só aos nossos seguidores, mas a todos que nos assistem, né? Tem muita gente assistindo. Eu não tenho acesso a todos, tá? Mas eu vou mandar um beijo aqui para Daniela Oliveira, minha amiga. Manda. Obrigada. Eu não consigo ver todos, infelizmente. Tem muita gente e tem muitos comentários. Então, eu vou deixar o doutor Alan expor, porque ele fez a lição de casa, arrasou, né? Então, pode expor os seus dados e aí a gente continua, pode ser? Pode. Eu fui em algumas pesquisas, né? Mas em relação aos homens, pesquisas aos homens, é difícil, porque a mídia, enfim, todas essas informações de pesquisadores, eles são voltados realmente à violência doméstica contra a mulher. Mas eu encontrei um artigo publicado dia 20 de março de 2014, tá? Depois eu passo todos os links a quem quiser ver essa pesquisa, onde que foi tirado do mapas, tá? De índice de violência, Sistema Informações de Mortalidade e a Secretaria de Vigilância da Saúde, o Ministério da Saúde também. O que ele relata, esse mapa? Ele mostra que entre 1980 a 2010, ou seja, 30 anos aí, o índice sempre foi que mortandade maior foi masculina, 91,4% contra 8,5% das mulheres, tá? Esse foi um índice que eu achei muito interessante, porque, particularmente, eu sempre achei que as mulheres... Posso fazer só uma interrupção, doutor? Desculpa, mas esse índice é de mortalidade em geral, né? Sim, eu vou chegar lá, doutora. Se puder esperar um pouquinho, a gente vai chegar lá. Não, eu tô um pouco assustada, tá? Mas vai lá. Não, eu tenho os mesmos números, eu entendi o que ele... eu fiz uma pesquisa. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, desses 30 anos, 92 mil mulheres foram mortas. 92 mil. É absurdo. Mas de homens foi 1.094.163 mortes. Gente, a gente está falando de mortes, tá? Eu não estou falando aí de violência doméstica, ainda não entrei nesse mérito. Eu só estou falando de mortes. Dessa mesma pesquisa, eles relataram que apenas 14,3% dentro dos homens, ou seja, dentro dos 91, foram dentro de residências. Foram na residência, tá? E aí, Desculpa, pode repetir? Eu perdi essa última parte. Nas residências? Tá. São 14,3% entre aquela porcentagem de homens que eu falei de 91,4%, tá? Tá bom. Que deu um total de 6.934 mortes. Isso em residência, homens morreram em residência. Em relação às mulheres, é 41% daqueles 8,5%. Ou seja, morreu 1.836 mulheres. Esses dados que eu obtive através, eu achei muito interessante e gostaria de estar colocando aqui, porque ele mostra totalmente um paradigma diferente do que a gente acredita, né? Veja, 30 anos o índice não mudou.
sempre foi em torno de 90%, 91%, 92%. Eu achei isso extremamente peculiar, porém, nas pesquisas novas, recentes que fizeram, que a doutora até Esther citou, infelizmente eu não tenho esse índice atual, não atualizaram esse índice. Essa é uma pesquisa, como eu disse, bastante antiga, e é difícil você encontrar esses tipos de pesquisas, né? Como diz, é mais especificado à violência doméstica em si própria. Mas eu gostaria só simplesmente de trazer essa notícia, e eu tenho vários sites aqui que relatam causas, né, enfim, de violência doméstica também contra o homem, e até é interessante, porque tem uma coisa, Migalhas até publicou recentemente, que o Tribunal de Justiça, né, psicólogas forense, calculou que 80% das denúncias são falsas de abuso sexual e uso indevido da Lei Maria da Penha. Aí eu trouxe também essa pesquisa, e eu achei isso muito diferente do que a gente costuma ver, né? Eu gostaria que os doutores debatessem a respeito, enfim. Aproveitando a oportunidade que ela abriu, é o seguinte, você trouxe uma pesquisa de 1980 a 2010, né? Que são 30 anos. A Lei Maria da Penha ela é de 2006, né? Até 2006, nós não tínhamos índice algum, tá? Eu preciso deixar claro, de mortalidades de mulheres em residência. Não existia e não eram declarados. Portanto, nós temos aí um déficit considerável. Essa pesquisa ela consideraria aí 4 anos dentro do período que o doutor trouxe, na minha opinião. Tá? Porque as mortes de mulheres por conta de violência doméstica, elas não entravam como mortes em residência, pelo contrário, elas entravam como mortes em hospitais porque elas caíram da escada, porque elas sofreram alguns acidentes, mas elas nunca morreram em casa, impressionante. Tá? De 2006 para cá que começou esse índice, e obviamente, se a gente trouxer índices antes de 2006, nós não teremos um número fidedigno. Quanto a violência doméstica sofrida pelo homem, ninguém está discutindo que não existam, e a gente sabe que existe sim, e é um pecado que nós não possamos ainda utilizar a Lei Maria da Penha em alguns casos, mas é nítido e é muito claro que as mulheres sofrem esse tipo de abuso, não só, e graças a Deus, não chegam apenas ao óbito, mas as grandes violências de agressões entre homens e mulheres, as mulheres tem um índice muito superior. Isso é indiscutível. Como eu falei, eu não trouxe os números, tá? Eu não vim preparada com números. Eu posso falar rapidinho, só para municiar vocês de informação? Eu tenho aqui um relatório que foi disponibilizado dos crimes em geral, tá? De 2019. Então, nós podemos falar que as pessoas idosas, a média de pessoas idosas que são vítimas de crime em geral, se diz que é 1 a cada 4 dias, tá? Homens, 1 a cada 4 dias. Crianças, 28 crimes por semana. Mulheres, 161 por semana. Os idosos aí representam 26 por semana e os homens 31 por semana de percentual. Um pouquinho deu uma diferença aí do que a gente está falando lá de trás para agora, né? No geral, eu nem estou falando de violência doméstica, hein? Como eu disse, antigamente, as mortes de 2006 a 2010, os índices são muito gritantes em relação a isso, tá? E, gente, não sei se vocês conhecem um pouquinho da história da Maria da Penha, o que aconteceu com a moça, até essa lei acontecer, tem um histórico bem interessante, é legal dar uma olhadinha lá na história, porque ela foi agredida de todas as formas, a Maria da Penha, até que ela conseguiu essa lei, e assim, com muito custo. Tá? Porque, muito custo pessoal dela. Dela. Ela tinha diversos boletins de ocorrência. Diversos. E o marido dela, à época, continuava batendo nela, e o Estado não atuava, o poder de polícia não atuava, tanto que chegou um pessoal e falou assim, não,
Vamos gritar para fora, direitos humanos. Vamos fazer uma rebelião, um motim, vamos ficar todo mundo louco para tentar ajudar essa mulher. Tanto que foram ações internacionais que solicitaram ao Brasil que criasse uma lei de proteção às mulheres. Estou certa, doutora? Tá certíssima. E o mais legal da história é que ela realmente obteve um êxito aí, algo maravilhoso, mas a um custo muito alto para ela, né? Assim como todas as mulheres que sofrem hoje com essa situação. Um ponto muito importante aqui que a Mona Lisa colocou, eu vou só... Deixa eu chegar nela, peraí. Qual o comentário que é dela? Ela Gente, diz o seguinte... Tem muitos comentários, vocês podem falar qual que vocês querem que eu coloque. Ela coloca exatamente o que eu ia falar agora e eu achei legal, tá? Ela diz o seguinte, a violência doméstica, ela abrange todos os membros da família. E é verdade, ela não se restringe à mulher, ao homem ou à criança. A violência doméstica ela é muito mais ampla do que isso, né? O que nós estamos dizendo aqui é que existe uma lei que protege aqueles que são mais vulneráveis. E, no caso, é a mulher e as crianças, tá? Tem lá na Lei Maria da Penha a medida protetiva também para as crianças e familiares daquela mulher que sofreu agressão, não é só para ela, tá, gente? Então, assim, por óbvio, todas as pessoas são passíveis de sofrer violência doméstica, inclusive os homens. Ninguém está dizendo o contrário disso. A questão é que os números, os índices são muito maiores quando se trata de pessoas vulneráveis. Quem são as pessoas vulneráveis? Aquela que tem força física menor. Força física, não é força intelectual, é força física. Então, são as mulheres e as crianças que normalmente sofrem mais com esse tipo de violência. Isso não precisamos nem de número, isso é uma questão física, física, né? Normalmente o homem é mais forte do que a mulher. Então, até numa possível agressão da mulher contra o homem, é mais fácil ele se proteger e se defender do que ela. Estou falando de uma maneira geral, tá? Existem casos diferentes, mas na grande maioria é isso que acontece. Doutor Jane Carlos? Tá tão quietinho. Posso? Não, estava esperando vocês terminarem aí e tal. Estamos com saudades. Tava só aqui, né, vendo aí o que vocês dizem aí. Bom, evidentemente eu não preciso falar sobre a Lei Maria da Penha, sua promulgação, ou de onde exatamente que veio, né, enfim, isso nós já sabemos, acredito que a grande maioria saiba também, até porque eu estou vendo nos comentários aí, tem muita gente que tem o conhecimento acerca da legislação. A questão as proteções existentes, né, são eficazes, assim como o colega Dr. Alain Curvelo disse, né, elas existem, mas elas são eficazes. Aí ele trouxe aí números e dados de mortes em geral, né, e uma vez que nós estamos falando aqui de violência doméstica, se o doutor tiver números específicos acerca de violência doméstica atual, né, em melhor, acima de 2006, porque é a vigência da respectiva lei, seria interessante. Mas, assim, a violência, ela existe, por qual razão, né? Nós temos um problema seríssimo cultural advindo de anos atrás, isso ninguém discute, né? Muitos tempos atrás, a mulher, ela não podia votar. Muito tempos atrás, a mulher ela só era vista como objeto, né? Em algumas situações, em alguns lugares, ela ainda é vista como simples objeto para trabalho, objeto para satisfação sexual, enfim. Essa questão de que a mulher ela é mais vulnerável, ela é o sexo frágil, digamos assim, é uma realidade a depender do caso concreto. Evidente, a doutora Kátia acabou de mencionar, ela tem uma força física menor que a do homem, então em determinadas coisas vai haver ali um problema do que falamos sobre igualdade. Que aí o tema que a gente trouxe aqui são os direitos do homem e da mulher em relação às violências existentes. Quais tipos de violência? Não só as domésticas, né? Muito embora a crescente seja essa, mas nós sabemos que existe a desigualdade dentro de casa, a desigualdade no meio social, a desigualdade no mercado de trabalho, que ainda é uma realidade latente, preocupante. Entendeu? Que é uma realidade
preocupante e que no mesmo índice de violência doméstica, ela só aumenta, infelizmente. Por quê? Porque nós temos um problema cultural, advindo de lá de trás, os primórdios da humanidade. A humanidade, ela vai crescendo e se evoluindo com o tempo, normal e que isso aconteça. E aí, os relacionamentos entre as pessoas também ela vai se evoluindo, ela vai se adaptando às formas existentes no mundo atual. E atualmente é necessário que tenha todas essas medidas e benefícios de proteção para as mulheres? Eu advogo a tese que sim. Porque mesmo que existem muitas em relação a isso, a Maria da Penha tem um monte, a CLT tem um monte, os trabalhos sociais, os programas sociais, governamentais e estaduais, em sua grande maioria, protegem e preferem as mulheres, né? Então, assim, existe. Quais são a eficácia? Posso citar algumas, mas o porquê que isso acontece? Né? Como eu disse, é uma questão cultural. Nossos ensinamentos, eles vêm dizendo que, exemplo, nós temos aí o Ministério da Mulher, Saúde e Direitos Humanos, né? E que lá a ministra, numa fala errônea, né, totalmente equivocada, ela disse lá num tom de brincadeira, se é que foi com tom de brincadeira ou não, ela disse lá, homens vestem azul e meninas vestem rosa, né? Isso claramente transcende à sociedade aquilo que nós vivemos. Que dentro de casa, algumas famílias já ensinam dessa forma. É errado? Não é. É errado a partir do ponto como você coloca isso. Se você coloca isso como uma certa desigualdade, que é para você montar o crescimento daquela criança nesse aspecto, é extremamente errado. É extremamente errado. Isso é um detalhe simples. Né? Nós vivemos numa sociedade machista. Então, completamente machista. É a minha opinião. O termo, tecnicamente, tecnicamente falando, já que eu estou falando com uma colega advogada, o termo machista me preocupa, porque o contrário também é verdadeiro. Muito embora o termo machista seja vulgarmente usado de forma indevida, também em minha opinião, porque tudo é machismo e nada é opinião. Opinião é uma coisa, comportamento retrógrado, machista é outra coisa. Mas ok, né? Por quê? Porque o contrário também é verdadeiro. Nós temos esse tipo de comportamento também com as mulheres, é óbvio. Latente nos homens, 90% dos casos os homens, ok, né? Mas aqui vamos tratar dos direitos e desigualdade entre os dois. Por quê? Certas limitações que você dá às mulheres, certos benefícios que você dá às mulheres, pode ser que reflitam de forma errada na questão da igualdade. E nós sabemos que existe o nosso princípio da isonomia, né? Tratar igual todos os iguais. Só que existe um porém, que a gente trata os desiguais na medida de suas desigualdades. O princípio da isonomia, ele vai até a página 2, porque você não pode tratar de forma igual tudo e a todos, porque todo mundo tem uma certa particularidade. Como bem disse a doutora Kátia, exemplo, a força física. Você não pode esperar que uma mulher faça alguma coisa que digamos, direto a um homem. Ela não vai conseguir, mas nem por isso ela é melhor ou pior que ele. Ela pode ser muito melhor que um homem em um outro aspecto. E é isso que tem que ser discutido. O doutor Curvelo disse muito bem, um trecho aí que ele falou, que muitas vezes existem denúncias, né, que são feitas de forma errada, né? Exemplo, denunciações caluniosas ou até mesmo crimes de calúnia, quando uma mulher faz o registro de um boletim de ocorrência que não é verdade que aconteceu aquele fato. É óbvio que isso acontece, né? É óbvio que isso acontece. Todavia, digamos que essa mesma vítima tenha sofrido essas agressões lá atrás e nunca denunciou. Há de ser verificada essa hipótese, né? Existem casos de denunciações caluniosas? Existem, mas existem agressões que não são levadas ao conhecimento da polícia, esses índices que a doutora Esther trouxe, que a doutora Esther trouxe, e que nesse tempo de pandemia agora só cresce, são reais.
Mas no meu conhecimento prático, sei que esses números podem até significar um percentual de, vamos lá, 60% dos casos reais. Os outros 40% não são registrados. Por quê? Porque a mulher, ela tem medo, ela não consegue, ela tem vergonha, enfim, ela é ameaçada, e aí isso existe na grande capital, na cidade de pequeno porte e na cidade pequena. No âmbito rural, então, nem se fala, né? Eu que venho de uma cidade pequena e eu tenho conhecimento na minha cidade que casos como esses, então, assim, esses números existem, essas condições existem, os números são preocupantes porque só aumentam e não fazem referência a todos que acontecem, né? Eles fazem referência a uma porcentagem, porque o número é maior. Eu deixo o questionamento aos doutores, falando em específico do tema tratado hoje. Os benefícios que existem para as mulheres, as proteções que existem para as mulheres, né? São muitas ou não são suficientes? Existe aí um descomparato em relação ao homem? Será que parte desses benefícios que existem para as mulheres não poderiam ser, de certa forma, aplicados ao homem? Exemplo, até mesmo os benefícios da Lei Maria da Penha, questiono isso aos colegas. Eu só vou fazer um parênteses, como a gente está falando de índice e ouvinte despreparado, acabei de colocar aqui no G1, tá? Um monitor de violência doméstica, tá? O índice de mortes, e esse índice aqui é do dia 5/3 de 2020, tá bom? Essa pesquisa no G1. Eles dizem o seguinte, que as mulheres assassinadas, gente, houve uma redução de 14% de mulheres assassinadas, de 2017 a 2019. Isso porque agora eles estão escondendo o corpo no quintal. Estão escondendo o corpo no quintal, não está contando na estatística. Não, calma. Só que houve um aumento de feminicídio. Então, entende o seguinte, morrem menos mulheres. Porém, as que morrem são em decorrência, na maioria, por feminicídio. Tá? De gênero. Então, é uma questão complicada. Nós temos um índice mais baixo de morte de mulheres. Ótimo. Então, aquelas que morriam de morte natural, ou de outras de doenças, ou de acidentes, diminuiu, graças a Deus. Porém, aumentou o número de feminicídio. Eu peguei esse índice agora no G1 só para fazer o gancho. Quanto à resposta que o Dr. Gene passou aqui a bola para a gente, sim, você tem razão. Nós deveríamos, conforme a Constituição Federal e a isonomia, nós temos que ter toda uma questão de igualdade, né? No entanto, o que acontece hoje? Acabei de dizer um índice. O feminicídio aumentou. Será que as medidas são realmente poucas ou será que elas deveriam ainda ser maiores? Eu acho que tem que ter muito mais. Eu acho que tem muito mais, até porque os pais, todos são iguais, né? Mas trate os iguais de forma igual e desigualmente os desiguais, até para que eles se equiparem. Pode falar, doutor. Eu estou vendo aqui alguns comentários e eu acho que interpretaram errado. Eu jamais disse que não há violência doméstica e as mulheres não são. Eu simplesmente trouxe dados para a gente debater. Eu sou totalmente contra, tá? A qualquer tipo de agressão, seja homem, mulher, criança, velho, idoso, animais, enfim. Não é essa a minha índole. Eu vi alguns comentários, umas até meio que, né? Doutor, eu vou pedir sendo desagradáveis, mas assim, não é esse meu intuito. O intuito... Oi? Pois não? Eu vou pedir para vocês, os três, tá? Como a quantidade de comentários está imensa, eu não estou conseguindo disponibilizar eles na tela. Vocês podem dar uma olhadinha? Aí o que vocês quiserem que eu insira na página, eu coloco, tá bom? Pode continuar. Enfim, foi um comentário já, bem passado. Mas, enfim, não é esse o intuito. Eu só simplesmente trouxe uma estatística antiga, que precisa ser superada, né, com os dados que eu obtive, e simplesmente para demonstrar a evolução e as coisas como estão atualmente e anterior. Tá? Em relação ao que o meu amigo disse, eu tenho casos, doutor, também, tá, de agressões. Graças a Deus não chegou
a morte, mas teve casos de agressões de policiais que agridem suas esposas, enfim. E eu vou dizer para o senhor uma coisa. A medida protetiva, ela é deferida, muito rápida, digo de passagem, porém, é que nem eu disse para o doutor, e volto a dizer, não vejo a eficácia dessas medidas. É muito difícil hoje, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela teve essa restrição, mas não conseguiu dar eficácia, mesmo assim houve perseguição, e mesmo assim houve transtornos, muitos transtornos, até no trabalho, enfim. E aí é difícil. O que eu gostaria de ressaltar aqui, ao meu ponto, que nem a doutora Esther falou, realmente deve ter mais medidas protetivas, essas só não são suficientes, é isso que eu quero dizer. E a gente, infelizmente, não temos agente público suficiente, ao meu ver, para dar efetividade. Ou a lei traria mais efetividade a fim dessas restrições. Esse é meu ponto de vista. Como eu disse, não sou militante da área criminal, mas eu gostaria muito que fosse levado mais em pauta isso daí, né? A gente vê, por exemplo, inúmeros casos que tiveram medida restritiva e mesmo assim o cara conseguiu invadir a casa ou havia perseguição no serviço, enfim, e conseguiu efetuar aí a morte, que não é esse o objetivo da lei. O objetivo é proteger antes de que isso ocorra, e não depois que ocorreu a gente vai correr atrás. Não seria esse o intuito, né? Sim. Doutores? A medida protetiva, ela sai em 48 horas, tá? Quando os casos são determinados como graves, tá? Eu tenho vários casos no escritório. Como eu já disse em outras oportunidades, eu faço direito de família, tá? E, obviamente, no direito de família, a gente se esbarra com a Lei Maria da Penha, infelizmente, com uma certa frequência. Então, sim, as medidas protetivas, elas saem em 48 horas e elas são eficazes, sim. O que acontece muitas vezes, doutor, é o seguinte: essa vítima volta a falar com o seu agressor, sempre com aquela sensação, mas e a visita dos filhos? Ah, mas só que ele tem que me pagar a conta de luz. E ela volta a falar com ele. Esse é um problema que nós temos. Quando a medida protetiva é deferida, a parte que solicitou, ela tem que entender que ela não pode se aproximar do agressor. E muitas vezes isso acontece. Então, eu não sei se a falta de efetivação da medida protetiva ela está relacionada à polícia, à força policial, né, ou ao Estado, porque elas saem rápido, gente. Olha, eu advogo na Zona Leste, o fórum que eu trabalho de violência doméstica é o da Penha de França, e assim, eu nunca tive nenhum pedido de medida protetiva lá indeferido que não fosse necessário. Eles deferem e eles são extremamente, a 5ª Delegacia da Mulher, que é aqui na minha região, eles são extremamente voltados à proteção, sim. Eles aparecem, eles vão para cima, se a mulher não fez contato e a pessoa apareceu, eles prendem mesmo, sai um mandado assim, ó. E então, assim, não acho que seja realmente falta de interesse da polícia. Eu estou dizendo da minha região. O doutor Gene Carlos me trouxe uma coisa muito importante. E nas cidades menores? Não tenho esse índice. Estou falando de experiência minha aqui na região da Zona Leste, tá? De São Paulo. E são muito eficientes, tá? Essas medidas. O que acontece muitas vezes é que as mulheres estão abrindo mão dessas medidas ou vão lá e retiram a queixa porque estão com saudade do marido. Isso acontece muito, tá? Aí não ajuda, né? Aí não ajuda, aí não dá para fazer nada. Pois é, maravilha. Os índices eles são preocupantes, né? Mas os índices, basicamente, no frigir dos ovos, eles nada são que pesquisas. E pesquisas, elas tendem para os dois lados, né? Você vai ter pesquisas dizendo também que existe violência contra o homem e, em um certo grau, ela pode estar crescendo, né? A violência doméstica mais comum contra os homens seria uma certa violência psicológica. A mulher, ela sofre mais em relação à violência física, o que é um problema. Mas nada justifica um ato ou outro, é apenas uma informação, né? Um grande problema que nós temos, como bem tratado aqui, é a eficácia. Por quê?
A legislação existente, ok, tem na Constituição, tem no Código Penal, tem na Lei Maria da Penha, tem proteções na CLT em caráter de trabalhista, tem programas sociais, anúncios, enfim, né? Tratar do tema de forma pública existem inúmeras leis. O problema maior é a eficácia. A medida protetiva, no caso concreto, né, ela tem aí para sair em até 48 horas, ela sai. Tem casos que saem em 2 horas, né? Mas enfim, tem até 2 dias para o magistrado analisar. O Poder Judiciário trata isso com uma certa sensatez e sentimento correto, entendeu? Por quê? O magistrado, ele pega ali, ele vê que existem indícios de autoria e materialidade daquele fato, ele vai deferir. Se aquilo é verdade, se aquilo aconteceu exatamente daquele jeito, se aquilo é uma mentira ou não, ou se foi a mais do que foi contado ali, vai ser investigado e tratado no momento certo. Mas as medidas, elas existem e são aplicadas. O problema é a efetivação. Né? Nós já tratamos de violência doméstica aqui por diversas vezes. E até citamos o caso uma vez de uma cabeleireira que tinha mais de 10 boletins de ocorrência contra o seu agressor, né, o seu ex-companheiro, e mesmo assim não a livrou de ter a morte, de ter a vida ceifada por este criminoso aí, né? Então o problema é a efetivação dessas medidas, que infelizmente não tem. Na grande capital, né, nas grandes cidades do Brasil, tem, porque nós temos delegacias especializadas, nós temos atendimentos especializados, né, que por vezes funcionam ou não, né? Vi aqui comentários de que a mulher, quando chega na delegacia, é isso, é esse e aquilo. Sim, infelizmente é uma realidade que tem que mudar. Já houve situação de uma cliente me procurar dizendo que foi na delegacia e foi tratada de uma forma. Quando eu fui com ela, um profissional, advogado, o tratamento foi outro. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, isso acontece. O que fazer isso? Governo, mas aí é outra história, certo? Então, assim, como fazer com que a eficácia dessas medidas sejam implantadas? Primeiro, o comportamento daquela pessoa que está beneficiada com aquela proteção. Exemplo, a doutora Kátia disse aí que tem mulheres que voltam a falar com seu agressor e suprem ali algum sentimento, é claro, né? As pessoas sentem, tem ali os sentimentos. Eu já tive audiência de divórcio que o casal se reconciliou na audiência. Como é que eu fico? Entendeu? Na audiência. E aí se reconciliaram. Era um divórcio. Mas, nos casos de violência doméstica, isso também não é um absurdo. Isso acontece demais. Né? Por quê? Porque ele vai lá, faz uma conversa mole, fala para ela que vai mudar e não sei o quê, e acaba aceitando. E assim, quem bate uma vez, bate 2, bate 3, e não vai mudar. Ele não vai mudar. Se mudar, é um caso em 100, mas não pague para ver. Não é inteligente que se faça isso. Então, o comportamento da vítima, digamos assim, entre aspas, né? O comportamento da vítima é o primeiro passo para que aquela medida seja efetiva, seja eficaz. Os meus clientes, as minhas clientes mesmo, eu sempre digo, ele pisou na sua porta, me ligue. Ele pisou na sua porta, chame a polícia. Ah, mas ele só quer isso, só quer aquilo. Você tem certeza disso? Ou seja, nós, advogados, não estamos ao lado do nosso cliente todo santo dia e toda hora para dar ali a informação e protegê-lo. A polícia não está à disposição do cidadão todas as horas, todos os minutos naquele lugar para proteger. Então, a pessoa ela precisa primeiro entender, acabou e eu vou me proteger. Não vou mais falarei o essencial em relação a filho, em relação a outra coisa. De resto, eu vou me distanciar. Aconteceu alguma coisa, procure as autoridades, a polícia e o seu advogado. Né? Ah, mas eu trato com a Defensoria Pública. É interessante que você tenha um profissional da sua confiança para te orientar nesses casos. Né? Então, assim, existem mecanismos e existem comportamentos que fazem com que essas medidas sejam eficazes. Existem, sim. Aqui nas grandes capitais, existe. O problema, como eu sempre digo, é no interior da vida.
E agora que a polícia pode determinar o afastamento desse indivíduo do lar, o problema ficou pior ainda. Porque às vezes é uma questão mínima e que fazem todo um escarcéu. Ou que até mesmo entre eles possam se entrar em um acordo e nada fazem, a polícia vira as costas e ele mata ela. Então, o problema ele é latente, que precisa ser tratado com políticas diferentes do que as que estão vigentes. Eu já citei aqui que as medidas elas existem em inúmeras legislações, só que não está funcionando. O que não funciona, a gente muda. O que funciona, a gente melhora para funcionar mais ainda. Entendeu? Então, assim, essas medidas existentes já são muitas e são bastantes e conferem sim. O problema é a sua eficácia, mas basta o comportamento dessa pessoa para que se leve em consideração todos esses fatos. Gente, nós temos muitas pessoas assistindo, tá? Agradeço a todos vocês e eu quero fazer um pedido. Compartilhem, você que está assistindo essa live, compartilhe a live para que outras pessoas tenham acesso. Às vezes a gente até consegue alcançar mulheres que estão vivendo, nesse momento de pandemia, violência doméstica e precisam escutar algo do gênero. Então, compartilhe essa live e nós estamos acompanhando todos os comentários e se alguém precisar de aconselhamento jurídico, informação, nós estamos aqui para apoiar. Você que está assistindo, por favor, se puder, compartilhe aí nas suas redes sociais, tá bom? Pode falar, doutor. Esther, eu tenho uma pergunta aqui muito inteligente da Thaís Sadério. Ela fala assim, na opinião dos doutores da área criminal, quais as mudanças nas leis deveriam mudar ou ser atualizadas para que esse tipo de violência fosse inibida? Eu achei muito interessante essa pergunta. Tá, eu vou procurar aqui e vou colocar na telinha. Podem comentar, doutores. Tá, desculpa, porque falhou Repete a pergunta, pouco, doutor Curvelo, mas quais... assim, na opinião dos doutores da área criminal, quais as mudanças nas leis deveriam, né, ou ser atualizadas para que esse tipo de violência fosse inibida? Na verdade, não só... Eu acho que a lei, ok, precisa, mas eu acho que a nossa cultura enraizada na sociedade, as pessoas precisam se conscientizar sobre a violência doméstica, sobre como tratar um ao outro, que se a gente mudar a cultura social, essa cultura maligna enraizada em muitos lares, essas crianças, adolescentes, mais para frente, terão outro tipo de postura. E a violência doméstica irá diminuir totalmente. Isso eu estou falando a minha opinião pessoal. Vou dar espaço para o doutor Geni Carlos, criminalista, se manifestar. Muito bem, doutora. Obrigado. E obrigado aí a moça que nos acompanha pelo o questionamento. Para responder a sua pergunta, eu vou precisar fazer aqui um comparado sobre a evolução criminal, né? Principalmente sobre a violência. Sabemos, tá? Cada caso é um caso, evidentemente, mas vamos aqui tratar do senso comum, o que naturalmente ocorre na grande maioria das vezes, né? Uma violência doméstica, né, no lar, ou em razão dela, porque, exemplo, o feminicídio, né, não há necessariamente o fato de ceifar a vida de uma mulher em casa, pode ser na rua, pode ser no trabalho, pode ser onde quer que seja, desde que seja relacionado ao ambiente doméstico. Aí é considerado um feminicídio, entre outras hipóteses, é claro. Naturalmente, o casal começa a discutir, começa a falar ali sobre qualquer assunto, né, do que quer que seja ciúme ou qualquer outro tipo de discussão. Começam a falar ali e debater e aquela discussão começa a se agravar.
e passa para as ofensas verbais, que aí a gente já pode entrar no campo da violência psicológica, porque às vezes a palavra tem muito mais força do que uma ação física, né? Você chamar uma mulher de ignorante, burra, né? Ou porque você se acha melhor que ela, ou o contrário também é verdadeiro, é muito pior. O que desde o início aí, no campo da verbalização, você já pode estar cometendo crime, exemplo de injúria, né? E aí os ânimos começam a se aflorar e aquela agressão pode virar uma agressão física, né? Que pode aí virar vias de fato ou até mesmo lesões corporais, natureza leve, grave ou gravíssima, né? Isso que eu estou dizendo é o que a gente chama de progressão do crime. O crime começa com algo baixo e vai se progredindo. E aí, ao passo de, infelizmente, um ceifar a vida do outro. Pois bem, o que é que pode ser feito na legislação ou mudar para que isso mude, para que isso acabe, né? Como eu disse, legislação para defender estes atos, né, para coibir estes atos existem. O Código Penal é extremamente pesado em relação a isso. O crime de feminicídio, na verdade, tecnicamente falando, ele não é um crime, ele é uma qualificadora do crime de homicídio, que é para você ter ideia. Né? E aí ele torna a pena do crime de homicídio mais grave. Então, por óbvio, que já é uma alteração legislativa. A pena já é bem grave. Doutor Esther, que gosta de ler a legislação, né? Me ajuda aí, por gentileza, lá no artigo 121 do Código Penal, lá no feminicídio, ele vai dizer que o feminicídio, por algumas razões lá, ele é uma qualificadora do crime de homicídio. Pois bem, então, a legislação ela é latente quanto a isso. Quando se tratam de lesões corporais, existe uma penalização suficiente para este ato. Quando existe uma injúria ou difamação, exemplo, o que nada impede também de ambos cometerem um contra o outro uma calúnia, que é um crime mais grave, existe uma penalização quanto a isso. E a legislação de proteção à mulher, que é a Maria da Penha, existem ali algumas proteções, algumas medidas protetivas para essas mulheres. O que eu vejo de legislação, e nos casos concretos... Leia, doutor, por favor. O homicídio simples é o artigo 121, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Agora eu vou para a inclusão que teve no Código Penal pela Lei 13.104 de 2015, o feminicídio, tá? Inciso, está no parágrafo 2º, inciso 6º. Parágrafo 2º, se o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142, 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão desta condição, pena reclusão de 12 a 30 anos. Agora eu vou falar o parágrafo 2º A, tá? Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1º, violência doméstica e familiar. 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Muito bem, né? Conforme eu disse, a penalização para este crime é muito maior, porque ela é uma qualificadora, né? No início, quando veio essa nomenclatura de qualificadora de feminicídio, ela foi muito criticada, né? E esses incisos também, que são ali os requisitos, digamos assim, para que seja traído na dosimetria da pena o feminicídio, foi muito criticado. Como assim matar mulher só pela condição de mulher? Mas existe, evidente. O que? Feminicídio, para que fique claro, que eu ouço erroneamente de muita gente, não é apenas matar a mulher. Por exemplo, um latrocínio. Eu já vi colega advogado dizer que latrocínio é feminicídio, não é.
E não é isso, isso é um homicídio com causa de aumento de pena pelo resultado morte é outra coisa. Feminicídio, como bem disse aí a doutora Esther, quando leu a legislação em casos específicos e por razões de convivência doméstica e ou familiar. Né? Não é apenas matar a mulher em qualquer situação, não. Né? Existem pontos específicos, que está, infelizmente, em crescente. Pois bem, lembrando que também a violência doméstica que não é só, né, como a gente já disse no início, a verbal, que a verbal ela pode gerar, como por exemplo que eu disse aqui agora há pouco, os crimes contra a honra. A violência física em âmbito doméstico pode ser lesões corporais, né? Existe a violência patrimonial. Patrimonial. Se você furta os bens da sua esposa, se você vende os bens da sua esposa, vamos falar sobre isso. Se você aliena de qualquer forma os bens da sua cônjuge, da sua companheira, sem a anuência dela. Existem inúmeros tipos de violência, né, domésticas e ou familiares. Mas a que é mais levada ao conhecimento das autoridades e da grande mídia, evidentemente, que é a violência física. E essa gera muitas outras consequências, principalmente a psicológica. Quando você entra na cabeça de alguém, quando você mexe com a cabeça de alguém, principalmente uma mulher, no âmbito doméstico, isso é extremamente grave. Isso é extremamente grave. Então, tentando responder o questionamento da Thaís, se não me engano, o que fazer para coibir isso, né? Eu acredito que políticas incisivas de investigação e proteção neste sentido. Por quê? Deixar tudo isso na mão do particular, o que o Estado faz? O que o Estado juiz faz? Determina a proteção. Vai lá e dá o benefício à mulher. Tire ele do lar, ele está proibido de ficar próximo a ela, está proibido de frequentar o lar. Beleza. Mas e quando essa mulher estiver na rua? O que esse homem está fazendo? Exemplo, o que faz, por exemplo, as polícias internacionais. A Scotland Yard, na Inglaterra, ele coloca policiais periodicamente para fiscalizar este indivíduo que cometeu violência doméstica. Exemplo, como quando tem nos filmes aí dos Estados Unidos e tal, o agente da condicional seria uma espécie de cidadão. Colocar o Estado para ir na casa, no ambiente desse cara e saber o que ele está fazendo. Se houve denúncia de que ele se aproximou dela, né, por que ele foi lá, por qual razão, quebrou ali a medida de proteção, cadeia do artigo 24B da mesma lei. Entendeu? Ou seja, o que existe é bom, mas não é eficaz. Vamos pegar exemplos de outros lugares ou criar medidas. O problema é dinheiro para isso, mão de obra para isso, tem que abrir concurso público, o governo não tem dinheiro, não possui verba, aí é um problema estatal. Mas se o Estado quer ingerir em nossas vidas, na vida do particular, ele tem que dar todos os subsídios para isso. E eu volto a dizer, isso serve para a grande capital e para as cidadezinhas. E as mulheres que estão em chácaras, em fazendas, longe da cidade, né, ou em cidades que a delegacia mais próxima é a 300 quilômetros e ela não consegue, esse é um câncer que a gente enfrenta, né? A violência doméstica, ela é extremamente cruel e ela mata. E precisa de uma atenção maior do que a existente para proteger não só as mulheres, mas também as nossas crianças. Porque as crianças crescem com um psicológico preocupante quando vem isso no seu próprio lar. Chega na escola, vê os seus amiguinhos falando dos seus pais, na sua casa, é preocupante. Pois não, doutora? Gente, eu deixei vocês falarem, vocês viram que como anfitriã, eu estou dando bastante espaço, mas eu queria falar um pouquinho, vocês deixam? Só um pouquinho? Posso, doutores? Eu estou acompanhando aqui os comentários e não é apenas a agressão física que é violência doméstica, tá, gente? Realmente vocês estão corretos. O artigo 7º da Lei Maria da Penha prevê um rol.
exemplificativo, não taxativo, de hipóteses de violência doméstica. A violência física, violência psicológica, sexual, patrimonial e moral, dentre outras, tá? São hipóteses de violência doméstica. Muitas mulheres sofrem violência psicológica todos os dias dentro das suas casas. Todos os dias. A violência doméstica, ela tem um ciclo de violência doméstica que eu adoro falar dele, né, doutor Eugênio Carlos? Eu adoro sempre falar sobre o ciclo de violência. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão vivendo uma hipótese de violência doméstica e elas não enxergam, elas não conseguem enxergar. Então, eu queria falar rapidinho desse ciclo de violência, se os doutores me permitem. Por quê? Porque como é que começa um relacionamento abusivo? Como nós conseguimos identificar o início de um relacionamento abusivo? Gente, não tem como identificar. Um relacionamento abusivo começa igual o meu, igual o seu, igual o de todo mundo. As pessoas se apaixonam. Começa pelo encantamento. As pessoas se encantam, se apaixonam e tem início o relacionamento. Mas aí, dentro desse relacionamento, um ponto de atenção que o pessoal tem que ficar esperto. Qual que é um índice, algo pontual que você vê que vai ter alguns probleminhas nesse relacionamento? O ciúme. Quando a parte, normalmente, eu vou falar normalmente o homem porque é assim, tá? Quando o homem, ele tem um ciúme exacerbado da mulher e ele, por causa disso, começa a impedir que ela se comunique com amigas, família, falando o quê? Essas suas amigas, elas não prestam. Suas amigas são piriguetes, são vagabundas, você não vai andar com elas porque você não é assim, você é uma mulher direita. E aí, o que ele faz? Ele corta o laço com as amigas. Aí vem a família. A sua família se mete na nossa vida. A gente não estaríamos tendo essa discussão se a sua família soubesse o lugar dela. E vai cortando a comunicação da mulher com a família. O que acontece? A mulher ficou sozinha. Ela não tem amigos, ela não tem a família. Está afastada de todo mundo. Qual que é o outro passo? O que vem depois desse ciúme e dessa supressão de comunicação dessa mulher? Vem a violência psicológica. Porque como se não bastasse ao agressor ela estar sozinha, ela tem que ficar abalada. E aí começa. Nossa, como você é feia. Nossa, você tá gorda, hein? Você tá gorda. Gente, mas você é insuportável. Ainda bem que eu quero você, porque se eu não te quiser, ninguém vai te querer. Vai cuidar das crianças, nem para isso você presta. A criança não comeu, não tomou banho. Violência psicológica. Ainda bem que eu trabalho aqui, porque se a gente tem o que comer é por minha causa, não é por sua. Depois da violência psicológica, como se não bastasse essa mulher estar isolada e um bagaço psicologicamente, porque chega um ponto que a mulher ela já acha que ela é tudo aquilo que ele fala. Que ela é uma bosta, que ela é um lixo, que ela é burra, que ela é feia, que ela é gorda, tá? Que ela é uma dependente, que ela não presta pra porcaria nenhuma, para não falar o que eu queria falar. A mulher sozinha, psicologicamente abalada, o que ele faz? Agride. Começa a descer o braço nela. Ou outras formas de violência física, porque qualquer atitude que cause danos ao corpo dessa mulher, à saúde dela, também pode e tenha reflexo físico, é uma violência física. Ela começa a apanhar. 74% das mulheres que sofrem violência doméstica têm filhos. Onde estão os filhos? Estão dentro de casa, ainda mais nesse período de quarentena. As crianças sofrem violência psicológica, violência doméstica reflexa, porque elas estão vendo a mãe sofrer violência psicológica, violência física
e eles estão assistindo lá. Uma criança dessa, ela tem uma tendência muito maior a desenvolver problemas psicológicos do que uma criança que não presencia isso, gente. Mas aí o que acontece? Essa mulher que acabou de sofrer uma violência física, ela tá ali amedrontada, e o que ele faz? Pede desculpa. Pede perdão, vem com flores, vem com presentes. Ela se vê presa nessa situação que ela não consegue sair. Por quê? Porque é uma merda de um ciclo. São fases. Ele vai lá, ele pede desculpa, ele dá presente, fala que isso não vai acontecer mais. Ai, é porque eu tava nervoso, porque eu não sei como é que vai ficar o meu trabalho. Sabe que esse negócio da pandemia tá me deixando louco. O que ele faz? Desce o sarrafo nela, tá certo? Não tá certo. Aí ele vai lá, pede desculpa, manda entregar flores, tá? Aí vem o quê? A lua de mel, se reconciliam, fala que não vai acontecer e começa tudo de novo. O encantamento, o isolamento, a violência psicológica, a violência física, e aí pede desculpa de novo. Essa mulher vai pedir socorro para quem? Se lá atrás ele cortou o acesso dela à família, o acesso dela aos amigos, ela tem como pedir ajuda para quem? Fala para mim. Se os vizinhos que estão escutando as coisas não interferirem, se você, amiga, que sabe que aquela sua amiga se isolou do nada, família, tá todo mundo. Nossa, minha filha tá quieta, o que tá acontecendo? Ô, gente, atenção, às vezes essa mulher não consegue pedir ajuda. E ela, às vezes, não se afastou porque ela queria. Ela se afastou porque ela foi tolhida. Esse é o ciclo da violência doméstica. E muitas mulheres, quando estão dentro desse ciclo, não conseguem enxergar e não conseguem sair. Se a gente não falar todo dia sobre isso, se a gente não incentivar, essas mulheres não vão sair. Mulheres apoiem outras mulheres.